Ter uma iluminação cinemática é o que separa vídeos amadores dos profissionais. Neste vídeo, vamos conhecer 5 técnicas mais avançadas de iluminação para dar profundidade, tridimensionalidade e dramaticidade para suas cenas. Olá, criativos! Esta é a segunda parte do conteúdo sobre iluminação cinematográfica. Se você não viu a primeira parte, eu sugiro que você dê um pause aqui nesse vídeo e vai lá dar uma conferida. Eu vou deixar um card e também um link de acesso aqui na descrição para você ir lá assistir. Bora lá! Nós temos 2 opções de captura da luz e sombra para escolher. A primeira se chama luz ampla ou broad light e se refere a posicionar a câmera na mesma direção em que a luz está incidindo no rosto do personagem, dando uma característica mais flat, diminuindo a quantidade de sombras e contraste da imagem. A face da pessoa fica mais larga e incisiva, não sendo muito dramático e utilizado mais para cenas alegres, comerciais de beleza e casamentos. A segunda opção é a luz curta, ou short light. Sendo o oposto da luz ampla, a câmera captura o lado escuro do rosto e da iluminação, deixando a cena mais dramática, com mais contraste e tridimensionalidade, sendo muito utilizada nos filmes e séries por ser mais cinematográfica. Levando em consideração a iluminação de 3 pontos, que nós vimos no vídeo anterior, vamos começar agora a movimentar a luz principal para atingir novos resultados. Flat Lighting. Esta primeira técnica de iluminação chapada é a menos dramática de todas. Isso porque ela projeta a menor quantidade de sombras no rosto do indivíduo, além de minimizar rugas e suavizar expressões faciais, sendo utilizada para imagens de beleza, produtos para a pele, sitcoms e situações mais alegres. Para obter esse efeito, basta deixar a luz principal muito pouco elevada, praticamente reta, em relação ao rosto e na mesma direção da câmera. Butterfly Lighting, ou iluminação borboleta, cria uma sombra abaixo do nariz, lembrando então as formas de uma borboleta. Este padrão de luz cai muito bem em praticamente qualquer pessoa, o que a torna uma das configurações mais comuns. Com ela, é possível destacar as maçãs do rosto e criar sombras sob o pescoço, deixando os fotografados magros, belos, além de diminuir também as rugas de expressão. Nesse sentido, também é chamado de Paramount Lighting, por ter sido utilizado em várias das estrelas dos clássicos de Hollywood. Para obter este efeito, posicione a fonte de luz principal um pouco mais elevada do que no caso da Flat Lighting. Em alguns casos, ainda é colocado um rebatedor na parte de baixo do rosto a fim de eliminar as sombras no pescoço. Nestas 2 técnicas, a luz de preenchimento lateral não é tão necessária. Se você exagerar na elevação dessa luz, deixando-a quase que perpendicularmente ao personagem, as sombras da testa começarão a atingir os olhos, formando bolas escuras como nos olhos de um panda. Esse tipo de iluminação ficou muito conhecido na trilogia do Poderoso Chefão, onde o diretor de fotografia Gordon Willis, apelidado de O Príncipe da Escuridão, utilizou essa técnica para acentuar o lado obscuro e sem vida dos personagens e das tramas mafiosas. Experimente também sem a luz de preenchimento em todas essas técnicas, a fim de alcançar uma dramaticidade ainda maior. Loop Lighting. Neste caso, ela é alcançada quando uma pequena sombra em forma de loop é formada na lateral e ligeiramente abaixo do nariz, podendo ser pequena e sutil ou se estender até um pouco do canto da boca. Para esta configuração, a luz deve estar mais ou menos no ângulo de 30 a 45 graus. Fique atento à distância dela, pois colocar uma luz muito próxima criará sombras e realces mais fortes, enquanto posicioná-la mais distante resultará numa iluminação com poucas sombras e contornos, até mesmo chapada. Rembrandt Lighting. A iluminação recebe este nome em função dos quadros do pintor holandês Rembrandt. Uma das características da sua pintura era o estilo da sua iluminação nos rostos dos sujeitos, principalmente por formar um pequeno triângulo invertido de luz abaixo do olho e de um dos lados do rosto, sendo uma das técnicas mais utilizadas no cinema pela sua dramaticidade, contrastes nítidos entre claro e escuro. Sua posição fica próxima à da Loop Lighting, então movimente e afaste um pouco a sua iluminação até enxergar a formação deste triângulo nas bochechas. Split Lighting.
Esta também é uma das mais dramáticas. A iluminação dividida é uma técnica clássica para retratos e fácil de atingir. O rosto é basicamente separado ao meio, tendo um dos lados iluminado e o outro sombreado. Este é um efeito bem dramático. Basta você movimentar a luz principal para um ângulo de 90 graus em relação à direção da câmera. Tanto faz se for à esquerda ou à direita do indivíduo. A linha que separa a luz e a sombra ficará no meio do nariz e do queixo. Você pode utilizar uma luz de preenchimento bem fraquinho, ou mesmo um rebatedor, caso fique escuro demais para sua produção, porém, quanto mais escuro for, mais dramático o efeito será. Experimente também com uma fonte de luz dura e outra mais suave. Quanto mais dramáticas as iluminações e altos contrastes de luz e sombra entre os sujeitos e o fundo de baixa luz, resultarão conceitualmente numa iluminação chamada chiaroscuro lighting. Este termo técnico provém das pinturas renascentistas, como nos quadros de Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rembrandt, Vermeer e Goya. Elas criam um equilíbrio oposto entre luz e escuridão, para dar aos personagens, objetos e cenários um volume tridimensional, criando mistério e suspense. No cinema, foi fortemente utilizado nos filmes noir e no expressionismo alemão, mas não deixou de influenciar outros cineastas mais modernos. Como você pôde perceber, a iluminação tem um forte impacto sobre as produções. Se você então se aprofundar nessas técnicas, com certeza, o teu trabalho vai se diferenciar, vai se destacar aí no meio de tanto conteúdo. Eu te convido então a compartilhar esse vídeo, a se inscrever aqui no canal, acionar as notificações para não perder nenhum próximo conteúdo. Aqui o assunto é audiovisual, não fica parado, se movimente e bora produzir.